A guerra entre Rússia e Ucrânia já ultrapassa 2 anos, e apesar de diversas tentativas de negociações para encerrar o conflito, as tensões continuam crescendo a níveis alarmantes. Recentemente, um episódio curioso e ao mesmo tempo preocupante chamou a atenção do mundo. A Rússia disparou contra um objeto voador não identificado que invadiu seu espaço aéreo. Esse evento, além de alimentar teorias e confusão, fez com que o país virasse motivo de piada em vários círculos internacionais. Mas afinal, o que era esse misterioso objeto e por que ele gerou tanta repercussão? Antes de qualquer coisa, é importante entender que o termo OVNI se refere simplesmente a um objeto voador não identificado. Isso não quer dizer que seja algo de outro mundo. Geralmente são drones, balões meteorológicos ou qualquer objeto que ainda não foi identificado naquele momento. Foi exatamente isso que aconteceu. Um objeto não reconhecido cruzou os céus da Rússia e, em resposta imediata, foi abatido por suas forças de defesa aérea. Dada a tensão militar atual, é comum que países ajam sem hesitação quando algo assim acontece. O caso aconteceu na noite do dia 10 de abril de 2025, quando um objeto misterioso apareceu sobrevoando a cidade russa de Narofominsk. Em segundos, sistemas de defesa entraram em ação e dispararam uma série de tiros. A maioria dos disparos errou o alvo, mas alguns atingiram o objeto até que ele fosse derrubado. Inicialmente, muitos pensaram que pudesse se tratar de algo extraterrestre, especialmente por conta do seu formato e das luzes que emitia. No entanto, versões oficiais não demoraram a surgir, e com elas começaram também as contradições. As autoridades russas rapidamente divulgaram que o objeto era um drone ucraniano do modelo RZ-500. Já do lado ucraniano, a reação foi bem diferente. Fontes do país ironizaram a situação, dizendo que os russos haviam abatido, na verdade, o próprio helicóptero. Essa versão, embora pareça absurda à primeira vista, começou a ganhar força após alguns detalhes importantes virem à tona. Um deles é que o modelo RZ-500 tem um alcance máximo de 300 quilômetros, enquanto a cidade onde o objeto caiu está a cerca de 400 quilômetros da Ucrânia, o que tornaria impossível um drone ucraniano ter chegado ali. A menos, claro, que alguém tivesse lançado o drone já dentro do território russo, o que parece improvável. Mesmo assim, a narrativa de que se tratava de um RZ-500 foi mantida, talvez por um motivo bem conveniente. Esse modelo de drone se assemelha muito a um helicóptero. E, segundo especulações, o que realmente foi abatido era um helicóptero russo. Assim, manter a história de que era um drone, apesar da inconsistência no alcance, seria uma forma de encobrir um erro fatal das próprias forças militares. Uma forma de tentar salvar as aparências diante do próprio povo. Essa hipótese, por mais absurda que pareça, não seria a primeira vez que acontece. Em novembro de 2024, por exemplo, forças russas dispararam contra uma aeronave civil do próprio país, o avião AN-2, ao confundi-lo com um drone ucraniano. Na época, o avião sobrevoava uma refinaria sensível e foi atingido por diversos disparos, mas felizmente conseguiu pousar em segurança. Apesar dos danos causados ao AN-2, os sistemas principais da aeronave resistiram bem, e ninguém ficou ferido. O governo russo, inclusive, usou esse caso como uma forma de propaganda. Mostrou como a aeronave resistiu ao ataque e como o piloto conseguiu pousar com habilidade. Foi uma narrativa conveniente, que reforçava uma imagem de resistência e controle. Já no caso recente de abril de 2025, a situação foi bem diferente. O possível abatimento de um helicóptero russo, possivelmente com vítimas, não poderia ser exibido da mesma forma, e por isso tudo foi encoberto.
A diferença entre os dois casos deixa claro o quanto a disputa de narrativas é parte essencial da guerra moderna. Em 2024, divulgar o erro foi interessante, pois serviu como propaganda positiva. Já em 2025, esconder o erro foi mais vantajoso, já que reconhecer um ataque contra a própria aeronave seria um desastre de imagem para o governo. Com isso, uma narrativa conveniente foi criada, a de que a Ucrânia realizou mais um ataque com drones, mesmo que as evidências apontem para o contrário. O objetivo? Não convencer o mundo, mas manter o controle da opinião pública interna. Vale lembrar que o uso de drones nesta guerra é constante. A Ucrânia já realizou ataques com dezenas de drones simultâneos, inclusive nos arredores de Moscou. Na véspera do caso do objeto abatido, por exemplo, mais de 40 drones foram interceptados a caminho da capital russa. Esse padrão reforça a desconfiança da população e faz com que qualquer objeto voador seja automaticamente considerado uma ameaça. Isso contribui para ações precipitadas como a do dia 10 de abril e, consequentemente, para confusões como essa que agora tomam conta das manchetes internacionais. O mais assustador é pensar que esses dois casos, o do helicóptero em 2025 e o do avião AN-2 em 2024, podem ser apenas a ponta do iceberg. Em tempos de guerra, é natural que nem todos os erros venham à tona. Muitos episódios permanecem fora do conhecimento da grande mídia, ocultos por questões estratégicas ou políticas. Afinal, em um conflito prolongado, não se luta apenas com armas, mas também com palavras, versões e justificativas. E, nesse campo, quem controla a narrativa muitas vezes ganha mais que quem domina o território. Agora, a grande pergunta que fica é: será que realmente era um drone ucraniano? Ou a Rússia, no calor do momento, acabou abatendo uma de suas próprias aeronaves e tentou esconder isso por meio de uma história forçada? Deixe sua opinião nos comentários. Você acha que foi erro ou ataque real? Compartilhe sua visão sobre esse assunto polêmico. E claro, agradecemos demais a sua presença por aqui. É sempre ótimo ter você com a gente para mais uma análise impactante e cheia de reflexões.